Olá, professores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então ao nosso curso, o curso Google Classroom, nível básico. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui conosco. Eu sou o professor Jadiael e resolvi então ofertar esse curso, né, para os professores de maneira gratuita, considerando aí a situação, né, o contexto que estamos vivendo, os desafios que a educação enfrenta neste momento, ocasionado pelo coronavírus, e a necessidade do isolamento social, certo? Então, nesse momento, nós, professores, a escola, está tendo que trocar a roda do carro com o mesmo em movimento. Então, é muito grande o desafio que estamos enfrentando. Sei da dificuldade de muitos professores e professoras, e com este curso, então, considerando que o Google Sala de Aula é uma das principais ferramentas que estão sendo adotadas pela maioria dos professores, né, e das instituições, é uma forma, então, de poder colaborar e cooperar para que os professores possam se apropriar desta ferramenta, ter um maior domínio aí para poder trabalhar com seus alunos e ter um pouco mais de qualidade no processo aí de ensino e aprendizagem no formato de aulas remotas, certo? Bom, este curso então, ele faz parte de um projeto que a gente está desenvolvendo, que é o projeto EDUB, Educação Ubíqua, mas que nós vamos falar desse projeto então um pouco mais à frente. Agora vamos mostrar para vocês a estrutura do curso e como é que este curso irá funcionar. Bom, vocês receberam aí um convite para participar, né? Se inscreveram e depois receberam um convite que chegou no e-mail de vocês para participar da turma Google Classroom, certo? Então, aqui nós estamos na área inicial do Google Sala de Aula, tá? Do Classroom. Eu estou na visão de aluno, tá? Para poder mostrar para vocês como é que vocês estão visualizando, certo? Então, ao entrar, depois que vocês já estão logados no Google Sala de Aula, na área inicial dele, né, se você tem mais de uma turma, todas as turmas vão aparecer nessa área inicial aqui quando você entra no Google Sala de Aula. E aí você seleciona a turma que você está participando e tem alguma atividade para fazer. No caso, vocês estarão então entrando aqui no Google Classroom, nessa turma aqui, certo? E aí, no Google Sala de Aula, nós temos três abas, tá, principais. Na visão do aluno, que é a aba Mural, Atividades e Pessoas, certo? Bom, eu vou já falar sobre essas abas aqui para que vocês possam se familiarizar com elas, caso vocês ainda não conheçam, tá bom? Mas antes vamos falar então da estrutura do curso. Eu pensei neste curso desenhado então para ocorrer em 6 dias seguidos, tá? Então, qual é a ideia? São 3 módulos, né, o curso, e cada módulo tem a duração aí de 2 dias. Então, o primeiro módulo, módulo 1, né, vai iniciar e no dia seguinte, então, é o prazo para que você conclua o desafio proposto nesse módulo. E aí, no dia seguinte, após o encerramento do módulo 1, inicia o módulo 2 e assim até o módulo 3. Tá? Depois que você conclui os 3 módulos e atinge a nota mínima necessária para poder ser considerado aprovado e receber então um certificado, é liberado
o módulo avaliação do curso. Então, neste módulo, você tem que entrar e responder lá o formulário de avaliação do curso, colocar os dados que vão sair no certificado e, após isso, então, nós geraremos o certificado que será entregue, né, será enviado diretamente, automaticamente, para o e-mail que você informou lá no formulário de avaliação do curso, certo? Geralmente esse certificado, ele chega à sua caixa de e-mail em até 48 horas após você finalizar a avaliação do curso, tá certo? Então é nesse formato. Cada módulo ele é composto por uma videoaula e um desafio que você tem que realizar, certo? O módulo 1 e o módulo 2 têm pontuações máximas de 30 pontos cada. E o último módulo, o módulo 3, tem a pontuação máxima de 40 pontos, perfazendo um total de 100 pontos. E para que você possa, então, ser considerado aprovado no curso e receber o certificado, você precisa tirar, na soma dos 3 módulos, no mínimo 70 pontos, certo? Deixa eu ver o que mais temos. Falamos dos módulos, dos encontros. Como é que funcionam, então, os encontros? O curso, né, como ele é online, né, no formato EAD, então, as atividades de cada módulo, elas são livres, são flexíveis os horários para poder você realizar as atividades, assistir a videoaula, enfim, dentro da duração do curso, tá? Então, o aluno, ele faz ali dentro daquele horário, ele faz o seu tempo de estudo, tá bom? Qual é o momento que a gente precisa estar conectado juntos ali, num encontro síncrono? É nos nossos encontros que eu chamo de tira-dúvidas, tá? Então, esses encontros, eles ocorrerão sempre no período da noite, certo? E ele sempre ocorre no início de cada módulo. Então, por exemplo, no módulo 1, teremos o primeiro encontro, né, na abertura do módulo. No módulo 2 também teremos o segundo encontro na abertura desse módulo. E no módulo 3, a mesma coisa. Em qual horário? Sempre no período da noite. No horário das 21 horas, horário de Brasília, certo? Então, esses encontros, eles terão aí, em média, a duração de 1 hora até 1 hora e meia, tá bom? Como é que eu acesso, então, enquanto cursista, a sala, né, para participar da videoconferência? Eu vou mostrar para vocês aí na área, né, no Classroom. Você pode vir aqui em atividades e você vai, então, verificar a sua agenda aqui, ó, Google Agenda. Você clicou com o botão esquerdo aqui, você será direcionado à sua agenda do Google, que está conectada aqui, no caso, ao Google Sala de Aula. E todos, então, os eventos, né, que o professor registrou para a turma, né, para a turma do Google Sala de Aula, que você participa, estarão aqui sendo mostrados para você. Então, eu entrei aqui no Google Agenda e aí eu tenho que verificar a configuração, né? Como está configurado para o dia, então ele está mostrando todo o dia de hoje, certo? Então, o que eu preciso verificar? Às vezes você tem mais de uma agenda, então você tem que observar aqui do lado esquerdo, ó, minhas agendas, e verificar então qual é a agenda e a cor da agenda para a qual você está observando os eventos. Então, no caso, aqui está aparecendo o Google Classroom, né? E a cor aqui desta agenda é verde. Então, eu vou procurar aqui a agenda para o Google Classroom, certo? Como está configurado aqui, ó, no canto superior direito para dia,
eu preciso ver então de uma maneira mais ampliada. Então posso mudar para semana ou para mês. Eu vou colocar para semana. E aí ele vai me dar os dias da semana. Então eu vou olhar então os horários, certo? E aí vou verificar, olha aqui, ó, verde, né? Encontro 1, tira dúvidas, horário de 8 até as 9. Lembrando que esse horário aqui está no horário de Rondônia, tá? Que é 1 hora de atraso em relação ao horário de Brasília. Então, no horário de Brasília começa às 21 horas, tá bom? Então, se eu clicar na agenda aqui, ó, no evento que está registrado, encontro 1, tira dúvidas, ele vai então abrir, né, a agenda aqui, certo? E eu posso então clicar aqui no botão entrar com o Google Meet. Quando eu entrar aqui, clicar com o botão entrar com o Google Meet, eu vou ser direcionado então para o ambiente do Google Meet, certo? Ele vai então preparar, né, a estrutura, certo? E aí, como eu fui convidado, né, a participar, eu tenho que pedir, clicar aqui no botão pedir para participar. Quando eu clicar aqui, o professor que convidou, né, que é o proprietário da agenda, ele vai aparecer uma notificação para ele e ele vai então autorizar a participação. Mas lembrem-se, só entrem aqui no ambiente no horário marcado, tá bom? Porque se você pedir para participar num horário muito anterior ao horário marcado, ao dia e ao horário marcado, né, o professor não vai estar na sala e aí ele não vai poder então autorizar sua participação, tá bom? Bom, algumas dúvidas sobre o Meet para quem usa pouco ou nunca usou. Às vezes pode acontecer que o seu microfone ou a sua webcam esteja bloqueada, tá? Então como é que eu resolvo este problema? Por aqui, certo? Ó, você marca que ativar ou desativar, é só clicar. Ou você pode verificar aqui, ó, nesse cadeado no canto superior esquerdo aqui da barra de endereços. Quando eu clico nele com o botão esquerdo, no cadeado, ele vai abrir as opções que essa guia do Chrome está habilitada ou não para poder usar. Então, aqui no caso está a câmera, o microfone, certo? E aí está tudo a opção permitir. Certo? Se estivesse bloqueado, estaria bloqueado, eu teria que alterar para permitir. Tá, ok? Então verifique essas configurações caso você esteja tendo dificuldades aí com o seu microfone ou sua webcam. Certo? Bom, então expliquei como você entra, né, no encontro, mas fiquem tranquilos também que antes de cada encontro eu estarei também disponibilizando na aba Mural essa notificação informando do encontro, horário e disponibilizando o link lá também para que vocês possam acessar e participar deste encontro, tá bom? Então, a porta de entrada de vocês aqui é na aba Mural. Então, na aba Mural é a aba onde você pode compartilhar uma informação, enfim, onde você visualiza as comunicações que o professor, né, gera para a turma ou as atividades também que já estão sendo liberadas, tá? Então aqui, por exemplo, já aparece uma atividade liberada, tá? Então eu espero que vocês tenham observado aí, né, a nossa mensagem, tenham lido o plano de curso que está disponível já lá na aba Mural, tá certo? E eu também gostaria que ao final, né, depois que vocês assistissem este vídeo de apresentação, vocês também, nos comentários, né, dessa postagem, também se apresentassem para a gente poder interagir um pouquinho e conhecer um pouco mais sobre cada um.
tá bom? Então, onde é que vocês vão ver os módulos de vocês? Em atividades. Então, você vem em atividade, os módulos só vão aparecer para vocês nos prazos, né, nos dias estabelecidos para liberação. Então, por exemplo, no primeiro dia do curso, liberou o módulo 1. No terceiro dia do curso, vai liberar o módulo 2. E no quinto dia do curso, vai liberar o módulo 3, certo? E o módulo avaliação do curso só é liberado a cada aluno que conclui os 3 módulos anteriores e também conseguiu atingir, então, a nota mínima para aprovação, certo? Bom, falamos então sobre a avaliação. Certificado, né? Então, o certificado ele é digital, vocês vão receber ele em PDF, né, que será enviado diretamente para o e-mail de vocês após a avaliação do curso realizada por vocês. O curso ele finaliza então, o formato regular do curso ele é finalizado em 6 dias, certo? Mas quem atrasar alguma das atividades, estiver em atraso, até lá, terá ainda mais 5 dias corridos para finalizá-las, certo? Findado este prazo, a turma ela é arquivada e os alunos então que não concluíram as atividades ou não interagiram na turma serão considerados desistentes, tá? E por que isso? Porque como a gente trabalha com um número limitado de participantes e tem havido uma demanda de professores por esse curso, nós precisamos então estar disponíveis para poder ofertar outra turma, tá? Então não consigo trabalhar e atender 2 turmas em funcionamento ao mesmo tempo. Então preciso concluir uma turma para poder então dar atenção à outra, tá bom? Então aqui na aba atividades, vocês vão ter atividade. Eu vou já abrir para vocês então atividade 1. Vou mostrar aqui. Então prestem bastante atenção nas orientações, no procedimento aqui do passo a passo do que você tem que fazer e como você tem que fazer, tá bom? Então, principalmente, olha, nessa primeira atividade, quando você criar a turma, né, que é proposto para você criar uma turma, lembre-se, lá em pessoas aqui, ó, você vai então adicionar um professor auxiliar a partir desse e-mail aqui, hmobile.educacional@gmail.com, que sou eu. Por que disso? Para eu poder acompanhar então a turma que você criou e todas as atividades que nós vamos desenvolver ao longo do curso serão realizadas nesta turma que você criou, certo? Para eu poder analisar então, avaliar e dar o feedback para vocês, tá? Bom, então uma outra questão que a gente sempre enfrenta, né, de dificuldade que o aluno tem, ele realiza a atividade lá, por exemplo, aqui criou a turma, né, fez todo o procedimento, né, nessa atividade 1, por exemplo, certo? Me adicionou como professor auxiliar, fez todo o procedimento, mas ao final ele esqueceu de vir aqui no nosso curso, no módulo 1, na atividade 1, certo? E então marcá-la como concluída, para que eu possa avaliar cada atividade aqui do módulo. Depois que o aluno realiza o desafio proposto, ele tem que vir aqui, ó, no ambiente, né, atividade, no módulo, na atividade, ver a atividade e então marcar aqui, ó, marcar como concluída. Quando ele clica aqui e marca como concluída, eu recebo então essa atividade, né, recebo a notificação e eu vou verificar então se realmente o aluno concluiu
E aí, então, eu vou avaliar, dar o feedback para o aluno sobre a atividade que ele realizou e atribuir a pontuação referente a esse módulo, a essa atividade. Tá certo? Compreendido? Então, em síntese, pessoal, sobre o ambiente, né, sobre o módulo e o funcionamento, é isto. Eu desejo que vocês participem, interajam aí dos nossos encontros, né, síncronos. É importante, eu trago bastante dicas para vocês, né, nesses encontros, tá? Tiro as dúvidas que vocês tiverem, né, a gente já faz lá na hora, tá? Então é muito importante que vocês participem conosco dos encontros, tá bom? Como eu havia falado, vamos apresentar para vocês o nosso projeto, que é o projeto EDUB, Educação Ubíqua, cujo a oferta gratuita deste curso aqui faz parte. Então, nós estamos construindo aí uma plataforma, um site, que ele visa ser, então, alimentado, né, com as informações, com os dados, de maneira colaborativa. Então, qualquer professor, a ideia é que qualquer professor possa contribuir, possa cooperar, ser parceiro deste ambiente, né, divulgando seus materiais, né, produzidos, certo? Tanto para outros professores quanto também para alunos, certo? Então, aqui nós estamos na porta de entrada, né, do site. Então, aqui a gente tem a informação do porquê do UB, né, explicando porquê o nome, explicando, então, como ele é construído e qual a pretensão de como, né, vai se dar a alimentação, então, um canal de professores para professores e alunos, né? Então, a gente explica aqui um pouquinho sobre o formato, a ideia, né? Certo? E aí tem as portas de entrada do site. Então, se é um professor que está acessando, né, ele tem um link aqui de direcionamento para as áreas de professor. Se é um aluno, ele clica aqui e ele vai ser direcionado para as áreas de aluno. Tá bom? Então, vou clicar aqui na aba Professores. E aí, na aba Professores, então, o professor ele tem acesso aí a planos de aulas, está em construção, tá? Então aqui a gente pretende colocar todas as disciplinas, né? Então conforme os professores vão contribuindo com seus planos de aulas aqui, disponibilizando, a gente vai alimentando então essa área aqui de planos de aulas para que outros professores possam ter acesso e adaptar para as suas aulas. Então livros, né? Então a gente vai direcionar livros aqui que sejam gratuitos, de domínio público, para que o professor possa ter acesso e segmentar por área também, por disciplina, enfim, artigos, né, para o professor ter contato a artigos aí de diversos formatos, né, e áreas, modelos de aulas, né, você tem professores que têm modelos de aulas prontos, apresentações em slides, PDFs, né, dinâmicas, né, sequências didáticas. Então, todos esses dados poderão ser armazenados aqui e os professores podem acessar e reutilizar, então, esses modelos, adaptando para a sua realidade. E temos a área de formação, né? Então, na área de formação, é uma área onde os professores vão ter acesso a vários materiais, né, videoaulas, e outros materiais aí, e também links, né, para cursos gratuitos e pagos ofertados por professores, né, ou outra instituição que queira fazer parceria com o nosso ambiente, tá bom? Então, essas são as áreas dos professores e temos a área dos alunos, né? Então, na área dos alunos, nós vamos ter aí matérias, né? Então as matérias, então, o aluno ele vai ter as matérias que ele está cursando, então história, português, matemática, enfim. Atividades, então tudo ainda está por alimentar,
né? Isso vai sendo alimentado de acordo com que os professores vão contribuindo com o ambiente. E jogos, né? Então eu já integrei alguns jogos aqui, né, que a gente criou. Então, por exemplo, jogo de história geral. Aqui, por enquanto, tem jogos de história, né? Mas aí, conforme os professores forem trabalhando, a gente vai linkando aqui, criando outras páginas com jogos de outras áreas, para que os alunos possam, então, interagir e aprender de uma maneira lúdica aqui com os jogos. Tá? Então, esse daqui, por exemplo, é um jogo de futebol sobre a Reforma Protestante, por exemplo. Né? Então, tem esse jogo, tem vários jogos aqui, né? Curtidas do Saber, né? Que a gente vai trabalhar a divisão tradicional da história, sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Então a roleta aqui, Caminho do Saber, né? Que aí pega uma história geral de uma maneira ampla, né? Então aqui são áreas, né, que a gente está desenvolvendo e conta com a colaboração, né, de professores aí que desejem cooperar com o ambiente, construir coletivamente esse ambiente, tá bom? Então eu vou abrir aqui o início para mostrar então a ideia, né, que a gente sintetiza aqui do projeto EDUB. Então o projeto EDUB, né, EDUB é a junção de educação e ubiquidade, né, e sendo a ubiquidade aquilo que está em praticamente todos os lugares. Então, nós acreditamos que a educação, com o avanço das tecnologias, da internet, né, e principalmente das tecnologias móveis, ela pode ser, esse processo, ele pode transbordar a estrutura física da escola, as paredes da sala de aula. Tá? Então, educação em todo lugar, esta é a nossa ideia. Acreditamos que com os avanços das tecnologias móveis e o advento da internet das coisas, abriu-se a possibilidade de ensinar e aprender em qualquer lugar, a qualquer tempo. Então, trabalhar aí com foco nas metodologias ativas, né, pois com os avanços tecnológicos que vivemos, a vida em sociedade mudou e ainda está mudando. Na educação não é diferente, precisamos adaptar a forma de ensinar os nativos digitais. Sendo assim, as metodologias ativas oferecem a melhor maneira de engajar os alunos do século XXI em seu aprendizado. Qual é o papel do professor que entendemos nesse processo, né, nesse novo formato? Nos dias atuais, o professor deixou de ser a principal fonte de conhecimento para os alunos, mas isso não quer dizer que o professor não desempenhe ainda um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem. O professor agora assume um papel de mediador, mentor, que leva o aluno à construção do conhecimento. E qual é o objetivo disso tudo? De formarmos aí cidadãos digitais. Né? Então a escola agora tem um papel fundamental de preparar essa nova geração para exercer a cidadania digital. Então esse é o nosso projeto. Quem quiser colaborar com ele, nós estamos abertos, tá, a vocês. Mais uma vez, desejo boas-vindas ao curso e eu estarei à disposição, né, sempre que vocês tiverem dúvida ao longo do curso, podem acionar lá, mandar uma mensagem, certo? Que assim que possível estarei retornando essas mensagens e aí orientando da melhor maneira possível vocês, tá? Bom, qual é o horário que eu estarei atuando efetivamente no curso? Geralmente será no horário noturno, tá? Então, durante a duração do curso, a minha disponibilidade para estar olhando então as mensagens, né, orientando os alunos, dando feedback para os alunos, será no período noturno, tá bom? Então, se às vezes você mandou a mensagem lá durante o dia, pode ter certeza que até o período da noite eu estarei respondendo sua mensagem, tá certo? Então, um abraço a todos e bom curso. E não esqueçam de se apresentar nos comentários aí dessa postagem, tá bom?